Uma coisa importante sobre o ciclo, isso aqui vai cair, gente, com certeza, olha aqui, ó. Sobre o ciclo do carbono, tá? Tem um termo que eles usam muito assim, ó. As plantas são responsáveis pela fixação do carbono. O que é fixar carbono, gente? É pegar o gás carbônico que está na forma inorgânica, né? Fazer a fotossíntese e produzir glicose. A fórmula da glicose qual é? C6H12O6, certo? Quando esse gás carbônico entra na molécula orgânica, então a gente fixa o carbono. Por que usa esse termo fixar carbono? Porque na verdade essa matéria orgânica vai ser utilizada como fonte de energia. Tá tranquilo? Sim? Então preste atenção nesse detalhe aí, né, gente? Pode passar. Pode passar. Aqui, ó, gente, ciclo do nitrogênio. O Enem adora ciclo do nitrogênio. Por quê? Olha aqui. O gás nitrogênio é o que nós temos em maior quantidade na nossa atmosfera, né? Só que o que acontece? Os seres vivos, posso dizer aí, ó, 99% dos seres vivos não tem a capacidade de pegar o nitrogênio atmosférico, o N2, e colocar nas moléculas orgânicas. Mas para que é importante o nitrogênio, professor? Gente, as proteínas são compostas por chon, não são? Chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chon, né? Não esqueçam disso, tá, gente? E as proteínas são importantes por quê? São importantes porque fazem parte de estrutura, formam as enzimas. As enzimas! Já ouviram falar das enzimas? As moléculas mais importantes da vida de vocês. O que faz o organismo de vocês funcionar são as enzimas. Mas vamos voltar para cá para não falar demais. Olha aqui, ó. Gente, existem bactérias no solo, tá? Que são bactérias nitrificantes, tá beleza? O que essas bactérias nitrificantes fazem? Pegam o nitrogênio atmosférico e transformam em nitrito e nitrato, tá beleza? Qual é a importância dessa transformação em nitrato? Porque o nitrato pode ser utilizado pelas plantas e quando ele é utilizado, ele coloca o nitrogênio lá nas moléculas de aminoácidos que vão formar as proteínas, tá? E é muito bem, parabéns, jovem. Olha aqui, ó. Tem uma outra associação. Lembra que eu falei para vocês de mutualismo? Sim ou não? Sim, ó. Existe uma associação entre bactérias, tá? Do gênero Rhizóbio, que se associam com raízes de plantas, tá? E essas bactérias nós chamamos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Gente, olha aqui, ó. O que é fixar? Começa a bater a fome e você foi aula, né? Olha aqui. O que é fixar o nitrogênio? Mesma coisa. Pegar o nitrogênio atmosférico N2 e colocar nas moléculas orgânicas. Qual molécula orgânica? Proteínas. Vitaminas também tem nitrogênio, tá, gente? Sim? Pode passar. Aqui então, tá, gente? O ciclo do oxigênio também. O oxigênio é utilizado por quem? Pelos seres aeróbicos, não são? Sim? Então são utilizados pelos seres aeróbicos no processo de produção de energia, certo? E me diga uma coisa, quem que produz o oxigênio nos ambientes? As plantas, o processo de fotossíntese, tá? Então aqui, ó, nós temos ali, ó, taxinha número 1 está mostrando o quê? A planta liberando o oxigênio na atmosfera. Então isso aí seria o processo de fotossíntese, né? Provavelmente pode cair lá na prova. E depois do 2 está mostrando o quê? A planta também pode utilizar o oxigênio. Lembra que eu disse que fotossíntese não é processo de produção de energia das plantas? Sim, porque as plantas também precisam de oxigênio para produzir energia, né? E nós, quando utilizamos o oxigênio, nós liberamos o que para a atmosfera? Gás carbônico, tá beleza? Então também entra aí, né, no mesmo ciclo do carbono, mas também libera o oxigênio, tá? Pode passar. Aqui, ó. Falta quanto aí, ó? Tempo. Tá, vamos lá. Poluição ambiental, tá? Isso aqui cai todo ano no Enem, pode passar. Ó, eutrofização cai direto, gente, tá? E muita gente diz, eu não sei o que é isso. Gente, olha aqui, ó. Eutrofização é quando, por exemplo, se joga muito lixo e acumula muita matéria orgânica no ambiente. Essa matéria orgânica não diz que pode ser utilizada como forma de energia? Sim? Então um exemplo de eutrofização aqui, ó, a maré vermelha, tá? Maré vermelha acontece o quê? Quando aumenta muito a matéria orgânica, essas algas
das pirófitas, tá, gente, ou dinoflagelados, elas aumentam muito a sua população. E como elas produzem uma pigmentação vermelha, então elas formam essa mancha vermelha aí. Então qual é o problema da eutrofização? É que como se utiliza muito matéria orgânica e oxigênio, a taxa de oxigênio na água cai muito. E isso impede então o crescimento de outros seres aeróbicos que vivem na água, certo? O que você tem que saber? Que a eutrofização é causada pelo acúmulo de matéria orgânica. Pode passar. Então olha aqui, ó, contaminação de mercúrio. O mercúrio nos ambientes, na água lá, ó, quando a gente ingere e é contaminado, pode formar doenças mentais, então, e pode formar más formações congênitas, tá? Que a gente chama ali de teratogênese, tá, gente? E uma coisa importante, ó, o mercúrio ele tem efeito acumulativo nas cadeias alimentares. Que é isso? Olha aqui, ó. Quando peixes menores se alimentam ali, ó, do mercúrio, acumulam no organismo. Quando peixes maiores se alimentam de uma grande quantidade de peixes, todo o mercúrio que está acumulado, né, em todos os indivíduos que serviram como alimento, vão acumular no peixe maior ali. Então, me diga uma coisa, o homem ele se orgulha muitas vezes de pegar o maior peixe, né? Então, no caso do mercúrio, só para você não esquecer no dia do Enem, se você pegar o maior peixe, você vai pegar o que tem o maior acúmulo de mercúrio num ambiente contaminado, tá beleza? Então, isso que é efeito acumulativo lá na água. Pode passar. Outra coisa, ó, derramamento de petróleo, tá, gente? O que o derramamento de petróleo pode causar? Gente, nós sabemos que a fonte de energia do nosso planeta é o Sol, certo? Então, nós vimos que os produtores, quem produz matéria orgânica, são as plantas, são os seres lá do fitoplâncton. Não é isso aí? Sim ou não? Sim? Gente, se tiver petróleo ali, a luz vai conseguir entrar na água? Não. Se a luz não entra na água, cai muito a taxa de fotossíntese. Quanto menos fotossíntese, menos glicose, menos oxigênio, menor a quantidade de energia para os seres de alimento para ser utilizado como fonte de energia pelos seres ali da cadeia alimentar, certo? Pode passar. Aqui, ó, poluição do ar. Então, ó, o efeito estufa, né? O efeito estufa cai todo ano no Enem também. Acho que o professor Gilberto já deve ter comentado alguma coisa aqui com vocês. Então, assim, ó, o efeito estufa é uma camada de gases que impede a saída da radiação. Como se mantém muito a radiação aqui no nosso planeta, aumenta a temperatura, certo? Basicamente, então, o efeito estufa seria isso aí. O que esse aumento de temperatura pode causar? Então, alterações climáticas, derretimento lá das geleiras, né? Pode causar várias coisas, então, no nosso planeta. E uma coisa importante aqui, ó. Quais são os dois principais gases de efeito estufa? Gás carbônico e metano. Uma coisa importante que caiu numa questão do Enem, olha aqui, ó. Inclusive caiu um desenho das vaquinhas, perguntando o que as vaquinhas tinham a ver com o efeito estufa. É porque no intestino elas produzem muito metano, certo? Então quando elas fazem o cocôzinho lá, né, ou liberam seus gases, elas acabam liberando então o metano no ambiente, que pode influenciar também no efeito estufa. Certo? Sim? Pode passar. E aqui, isso aqui eu tenho certeza que eu escutei ali dentro que o professor Gilberto falou, foi isso? Não, foi do da chuva ácida, desculpe. Então olha aqui, ó. Tem algumas substâncias que reagem com o ozônio, né? O ozônio é o quê? Qual é a forma do ozônio? Ó, 3. Só que o ozônio é uma molécula muito instável. Então esses oxigênios eles ficam se ligando e desligando então frequentemente. Quando são liberadas essas substâncias, como por exemplo ali o clorofluorcarbono, CFC, essas substâncias, como por exemplo o cloro ali, ó, pode reagir com o oxigênio, né, e acaba diminuindo a quantidade de ozônio. Qual é a função do ozônio no nosso planeta? Ele funciona como um filtro solar natural. Então, diminuindo a camada de ozônio, olha aqui, ó. Com o ozônio vai entrar uma certa quantidade de radiação. Sem o ozônio, começa a entrar uma quantidade maior. Aumentando a radiação ultravioleta, então pode causar problemas para os seres humanos, como por exemplo, né, mutações de DNA, que pode levar à formação de cânceres de pele, que é o que a gente ouve falar todo dia aí, quando começa o verão, né, para cuidar, passar protetor solar, muito devido então à falta da camada de ozônio ou à diminuição da camada de ozônio, não a falta, né, a diminuição da camada de ozônio. E aqui a chuva ácida que o professor Gilberto já havia falado, né? Que ela ocorre pela liberação, então,
dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que quando reagem com a água da chuva, então se transformam em ácido nítrico e ácido sulfúrico, né? Que pode causar alergias de pele, né? Tem também vários problemas que pode causar lá nos seres vivos, tá, gente? Pode passar. Então é o seguinte, tá? O que eu tinha trazido aqui para dar uma revisadinha com vocês seria isso. Posso dizer, só que para um pouquinho, posso dizer tranquilamente que são 8 ou 9 questões que nem ficam aí, tá? Então a gente saiu com uma boa base aqui. Lembram que o pessoal tinha pedido para ele ficar nessa? Sim? Lembrando que o problema é isso, mas não vou pensar não, é uma coisa. Você tá montando pra ele, a mulher dele dizia que este casaco minha mãe não usa esse casaco. Ele contava pra mim, ele chegava de novo. Isso precisa pedir esse casaco. Nós vamos ter que fazer uma. Ela precisa tirar a roupa. Ela vai botar um vestido agora. Vou ficar pelado. Oi, boa noite. Boa noite, tá ligado?